Depois os caras vão me matar, mas eu estou sendo processado pela tal firma, mas tudo bem. Mais uma vez, quero agradecer demais a tua colocação, Sérgio, é importante para todos nós, é sempre uma lição ouvir as tuas palavras, mas só por uma questão de ordenamento, eu esqueci de avisar vocês, a gente está preferindo o modelo de perguntas por escrito, para a gente poder facilitar um pouco os trabalhos aqui, eventualmente, que vocês tiverem, né? Então, na medida do possível, eu ia pedir para as moças que estão recolhendo, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, por favor, encaminhem, né? Enquanto as perguntas são preenchidas, eu vou tomar liberdade... O senhor fala que é uma beleza. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Essa é verdade. Tomar a liberdade de fazer uma colocação só, Sérgio, seguida de uma pergunta, né? Na verdade, a colocação que me preocupou um pouco, o que você fez, traz o exemplo do cenário do clube sustentável hoje, o Jockey Clube Brasileiro, pelas exposições que você trouxe. A questão de você ter, basicamente, uma base de sócios já importante, e a possibilidade de convívio, entre aspas, comum entre o CUF e a parte social, né? Hoje, esse é um desafio grande que eu sei que vocês vivem lá e que nós também vivemos aqui. Como dar atendimento e assistência para essas duas coisas que deveriam andar bem e de forma paralela. Então, a preocupação e a colocação vem no sentido de como é que você... Alô? Quais são os eventuais cenários que vocês enfrentam, principalmente na realidade de um TUF como o de hoje, onde, teoricamente, a atividade é negativa, dentro da nossa realidade do clube, e eventualmente, a preocupação que possa existir da estrutura social preocupada por um cenário negativo do TUF, até que ponto um cenário como esse resiste de você transferir receita da atividade do clube de outros lados para tapar, eventualmente, buraco de uma operação ineficiente do TUF. Pois não. Muito rapidamente, não resiste. Esse prejuízo é gigantesco, embora seja muito maior do que deveria ser numa primeira etapa. É claro que a parte social olha para você e diz: você é um incompetente, vocês aí são um bando de malucos, e burros e incompetentes, que não é possível eu pagar R$300 e olhar o balanço no final do ano, vocês perderam 30 milhões. E o clube deu lucro. Quer dizer, o Clube Jockey Clube Brasileiro deu lucro, vocês perderam 30 milhões. Incrível, isso não prossegue. Um dia um clube desse vai ter como presidente um cara braço da área social. Ou você muda essa realidade, ou você diminui o prejuízo do TUF e a atenção é possível. E não adianta dizer que o TUF criou tudo aquilo, porque isso foi no passado. Menino não quer saber do passado, menino quer saber para frente. Eu não sou mais menino, sei disso, mas os meninos que estão andando na rua não estão dando bola para o passado. Como é que você resolve isso? Bom, tem uma forma de resolver, quer dizer, ideias. Profissionaliza esse TUF aí, de saída. É uma tentativa, está se tentando. Profissionaliza isso aí. Paga salário. Forma profissionais de TUF. Vai formando aí, porque os que tinham já morreram. Está se formando? Está se formando. Manda esses meninos para o exterior. Manda estudar. Estudar, faz igual uma empresa. Treina esses caras. É uma forma. Terceiro, diminui o prejuízo dessa atividade até equilibrá-la. É possível? A médio e longo prazo. Começa com um simulcast Paris Mutuel. É uma grande ajuda? O MGA do Jockey Clube Brasileiro cresceu 3,7%. De maio para cá, vegetativo, perto da inflação. Cresceu muito, conversa nenhuma. Deflaciona, que andou para trás mesmo. Mas melhorou alguma coisa. Melhorou? Claro. Melhorou até a exibição dos quadros. A falta de profissionalismo é o seguinte: você está vendo a TV TUF. Você não é dignitário do Jockey Clube. Está vendo a TV TUF e ganhou a eleição. Chama o menino: Bira, vem cá.
Me dá a ordem de entrada dos quadros aí, enquanto o páreo vai acontecer, me dá a ordem de entrada dos páreos. Das telas, desculpa. Tela de vencedor, né? Quanto tempo? A cada 1 minuto, 20 segundos. Porra, Beira, a tela de vencedor é 80% do jogo e informa os outros jogos. E a cada minuto entra 20 segundos, esquece, Beira. A cada 1 minuto entra 40 segundos no mínimo. Me dá quantos jogaram aí de dupla exata? Nada. Essa tela de dupla exata aí, cara, como é que é esse troço? A cada 1 minuto entra 20 segundos, entra 10 agora, Beira. Vão reclamar. Problema deles que não tem essas informações. E essa quadrifeta aí, como é que é? A 6ª quadrifeta mais apostada. Vendeu quanto aí, Beira? R$600. Porra, e aí a tela de vencedor tem que sair para entrar na quadrifeta, porque vendeu 600. Nós estamos malucos. Muda tudo isto. E cria uma tela assim, a francesa. Tem no Rio. Coisa mais banal do mundo, eles têm há 600 anos. Como é que abriu o jogo, hein? Você joga de manhã e você continua jogando até o páreo correr. Como é que abriu o jogo de manhã? O cavalo número 1 paga rateio eventual de 11,3. Congela. Essa abertura é a abertura do páreo, né? Vamos ver como é que esse número 1 evolui. Ih, cara, agora está pagando 37. Tem uma barbada aí que o saber sabe que ninguém sabe. É a forma do francês disseminar a informação. 10 sabem, mas o mundo não sabe. Vai saber quando você olhar para a tela, abriu dando 11,3, que é o jogo de manhã, e antes do páreo, agora dá 38. Joga um placê dele, cara. Ele sabe alguma coisa que ele já não sabe. Bota essa tela aí, Beira. Com o aumento do vencedor. E essa tela, bem, deu uma cacetada no jogo de vencedor do Rio de Janeiro. Coisas ridículas, rapaz. Agora imagina um técnico em apostas do PMU chegando e perguntando qual é a lógica dessa tua aposta. Me dá uma HP12. Quanto é que tu retira dessa aposta X? Quanto que foi jogado? Olha, eu acho bom você diminuir ou aumentar isso ou acabar com esse jogo. Isto é que é profissionalização da sociedade promotora de corrida, rapaz. Um idiota como eu e o Antônio Carlos Coelho, apenas porque estão nisso há 50 anos, e se a gente não pergunta a Beira, ele ficava. Vencedor só entra 20 segundos a cada 1 minuto. E as outras? Dupla exata, dupla, junta esta parafernália aí. Vendeu quanto? 80% do que vendeu vencedor. Sabe qual é a única tela que existe na França? A de vencedor. A única. Como abriu da manhã e como evoluiu agora. Só existe essa. E nós enchemos aquilo, agora parece vídeo da Bloomberg. E bota um menino ou uma moça, interpreta isso daí, ela vai rir para você. E os cavalos aqui desse tamanho, aquele monte de... Cara, mas que rolo. Tem que mexer nessas coisas todas. Só o profissional sabe mexer, é isso. Não tem outra forma. Sérgio, siga com as perguntas aqui. Uma pergunta do Marcos Rizon. O senhor sabia que a legislação das apostas em corridas de cavalo no Brasil está sendo mudada hoje? 26/6? 20/6, desculpa. Com o atual, sem óculos está difícil. Ajuda aqui. Sua pergunta, faça O senhor sabia que a legislação de apostas em corridas de cavalo no Brasil está mudando hoje, 20 de junho? Essa é uma pergunta. A segunda, como o atual Ministério da Agricultura encara o simulcast internacional? 2 perguntas. Primeira, muda toda hora, muda mais uma vez, muda a segunda, não faz a menor diferença. Como é que ele encara? Não encara. E por que não encara? Doutor Carlos Palermo,
ofereceu ao Ministério da Agricultura, agora, mês passado. Vocês querem conhecer a aposta, esse simulcast? Gostaríamos muito. Ótimo. Pergunta ao PMU se recebe uma missão para ficar lá 10 dias, 15 dias na França, em todos os departamentos do PMU. Recebemos. Resposta. Indica os nomes. O mapa, agora chama mapa, no meu tempo é Ministério da Agricultura. Indica os nomes, 4, 5, pega, bota dentro do avião, treina lá, cara. Você não sabe, não ouve de mim, vai saber em loco. É um processo. Estamos esperando os nomes. Paga o dinheirinho. Não tem dinheiro para passagem. Classe comercial paga 4, 5. Não dá para pagar hotel lá. Mete lá dentro do PMU, informa o PMU, já disseram, recebemos com o maior prazer, para ensinar o que é simulcast, não adianta a gente falar. Entendeu? Só isso aí. Não adianta eu falar, não vai acreditar. Pega, aliás, convida e foram lá na palestra. Começaram a entender, não tem problema. Agora pega e embarca, vai para lá. É uma forma, vai funcionar, não sei. Mas conhece pouco, ou não conhece nada. Eu sei, a gente sabe, conhece pouco ou não conhece nada. Mas gostaria de conhecer. Segunda pergunta aqui do Eduardo Guimarães, deixando primeiro os parabéns pela aula magna aqui, doutor. O que o senhor pode nos contar da experiência do Jockey Clube Brasileiro com a CODERE na questão do simulcast internacional ao longo desses anos? Eu não posso contar nada porque não existe, né, Eduardo? Simulcast internacional pressupõe uma coisa fundamental, reciprocidade. Não há. Quando você recebe uma imagem do exterior, você exige que o exterior receba uma imagem sua. Você joga na imagem do exterior que você recebeu e o exterior joga na imagem que você mandou, a certas contas mensalmente. Não há reciprocidade, é só uma imagem do exterior que vem para cá. Não é simulcast. Isso é um arremedo de simulcast que o Ministério da Agricultura engoliu. É unicast. Inventa um nome qualquer, chama de Zé, mas simulcast não é. Não existe no mundo esse tipo de coisa. Porque um francês vai gargalhar na tua cara e dizer, cadê a reciprocidade? Não tem, não existe. Não é simulcast, tem outro nome. Simulcast não é. Como é que foi possível isso? Não sei. Eu não estava não era diretor do Joca, não tinha nada a ver com o Joca, não sei o cavalo. Como é que engoliram essa pílula? Não sei. Mas simulcast não é não. E não é a meta base dos apostadores locais. Tem que mandar a minha imagem para lá. Como é que faz? Não sei, cara, se vira. Eu quero mandar a minha imagem para os hipódromos dos quais eu recebo, por seu intermédio, a imagem que você me manda para eu jogar o meu dinheiro em real lá. Não consegue, então tu não vai mandar mais imagem nenhuma para cá, porque o Ministério da Agricultura devia, a primeira coisa, exigir. Simulcast, só o Paris Mutuel, tão fácil escrever, 100% de reciprocidade em relação ao turf brasileiro. Sabe que na Argentina não tem isso, né? Os sindicatos argentinos do turf não deixaram vir imagem de fora. Antes de esgotado, o simulcast regional. Vai entrar imagem aqui de fora, não. Então, primeiro esgota o simulcast regional. La Plata com San Isidro com Palermo com... Enfim, esgota o regional. Esgotou, agora entra o internacional. Mas eles estão mandando a imagem deles para o exterior. E recebendo o dinheirinho que o exterior remete para eles. Então, Eduardo, não é simulcast. Só se não é simulcast, é unicast. E não traz vantagem, a meu ver, minha opinião pessoal, pode ser que... é ótimo, então fica aí com a sua opinião, fica com a minha. Nenhum problema. Não é simulcast, é unicast.
E não aumenta a base do nosso apostador, diminui. Sérgio, antes de entrar na terceira pergunta, só a título de comentário, realmente, isso, quando se aprovou há 8 anos atrás, nós estávamos juntos, ou seja, representados pela BCPCC e os sindicatos dos treinadores e jockeys aqui presentes também. Isso, teoricamente, foi uma discussão de algum tempo e existiam compromissos lá naquele momento e se firmou, basicamente, se apoiou a medida e o governo, que realmente não entende nada disso, achou que isso era um bom caminho, né? Basicamente, a realidade, ao longo do tempo, esse contrato foi, vamos dizer assim, foi sendo modificado. Essas duas partes importantes na aprovação são os profissionais e os criadores e proprietários. Eles não fazem parte, não são presentes dentro do contrato, então não tem nenhum tipo de exigência que possa ser feita. E o cenário se estende, praticamente 8 anos, as dificuldades que a gente sabe que existem para, eventualmente, confrontar um cenário que realmente é canibalizador das nossas apostas, né? Então, só a título de comentário, esse, digamos que é um modelo que nós já vimos acontecer e que eu entendo que tanto nós, proprietários e criadores, como os profissionais, principalmente, não deveríamos mais permitir um cenário como esse sem fazer parte presente de assuntos como esse no futuro. A pergunta vem por parte da Carol, aliás, são 3, né? Já? Deixa eu ver. Para colocar em prática o simulcast internacional, o Ministério da Agricultura precisa dar algum aval. O simulcast internacional já existe, né, Carol? Esse que você tem aí. Você chega a dizer, olha, eu tenho aqui vamos melhorar isso que você já tem. Claro, que eu tenho que autorizar que o Jockey Clube Brasileiro faça um para Rimo e Tchuelo. Claro. Eu não vejo problema nisso não, porque ele já está aprovado. Segunda pergunta, se o Jockey Clube Brasileiro vai enviar as imagens para a França Galop no primeiro semestre de 2014, visto que irá melhorar suas imagens e sua forma de fazer as corridas, melhorando a comissão de corridas. Com isso, o Jockey Clube de São Paulo ficará fora do tal simulcast? Olha aqui, vamos entender direito. Na carta de intenção do PMU, ele informa, forma o teu grupo aí, que eu formo o meu aqui, já formaram o deles, é esse mesmo que veio aqui. Porque o nosso objetivo deles é, no primeiro semestre de 2014, receber a tua imagem. Nós vamos ter que fazer um dever de casa do lado de cá, né? Vai depender de nós. Se for do segundo semestre de 2014, não por causa deles, por causa nossa. Se for 2015, não por causa deles, por causa de nós. E etc, etc, etc. Então, se tudo acontecer direitinho, tem que ir. Como? HD. Nós temos problema para botar HD nenhum. HD não está no fio, cara, não precisa de fibra ótica. Está na máquina. HD está na máquina. É preciso mexer na iluminação. Não é preciso mexer na iluminação, porque a máquina é que expande a iluminação do HD. Tem uma máquina no Rio de Janeiro que tem HD. Uma que em Paro da Grama às 7 horas é filmado o partidor frontal. Aí está aquele lusco-fusco, de repente se acende uma máquina, pum, parece dia. Melhorou, não tem mais. Quando dá a largada, ela desaparece. Aquela uma é HD. Tem investimento para fazer? Tem investimento para fazer. Tem que discutir com o terceirizado, porque você sabe que o Jockey Clube Brasileiro terceiriza tudo. Graças a Deus, porque não sofre obsolescência. Quando você compra e você executa, daqui a 10 anos, se você não tem grana, tudo oxidou e acabou. Você volta para a Idade Média. Então é tudo terceirizado. Tem vantagens e desvantagens, você tem o custo do contrato. A imagem é terceirizada, o CPD é terceirizado, os equipamentos começaram a ser nossos, mas ele já fez vários investimentos em equipamentos que nós não faríamos, não teríamos dinheiro para fazer, ele já fez. E funciona, o CPD funciona. E tudo é terceirizado.
a ida para os satélites, a volta dos satélites, a mudança lá em cima, porque Brasilsat é América do Sul, e tu está falando de mandar a imagem para a Europa. O cone de cobertura dos satélites não são necessariamente iguais, isso é moleza, é uma passagem lá em cima. Desce e sobe para o nosso totalizador. Nosso dever de casa tem que ser feito. Tá bom, se a gente for competente no primeiro semestre do ano que vem, você mandou o primeiro para. Agora eu vou te dar os números dos argentinos, uruguaios e chilenos para você chorar. Durante 2012, informado por Messier Louis Romaney, presidente da Federação Internacional, na penúltima reunião da OSAF, no Chile. No ano de 2012, uma empresa argentina que tem os contratos com San Isidro, Maronhas e agora com o Chile e o Uruguai, tem nada a ver com, se eu falar, é outro, mandou 29 reuniões, não uma corrida, um par. Reuniões é considerado 6, 7 pares, para preencher para France Gallo e para a América. Sabe quanto foram apostados pela France Gallo, os franceses e o público, em 29 reuniões? 47 milhões de euros. Isso é mais, ou é quase metade do que o Jockey Club brasileiro recebeu em todo o ano de 2012 com suas apostas, que deu 230 milhões de reais. 47 milhões de euros. Cara, os caras apostam. Não precisa se assustar com Messier Romaney informando e dizendo, vamos em frente. E a gente pensando em nós fora dessa festa. Mas você, como creche nacional, vai acabar com isso? Talvez? O que vai fazer internacional? Se São Paulo, por exemplo, não se conseguir morar, como o Rio de Janeiro está querendo fazer dever de casa, vai cair O fora. simulcast nacional não existirá enquanto não houver pedra única. Ponto, esquece. Esse simulcast é uma brincadeira. Quanto é que vende? O Rio de Janeiro apostando em São Paulo. Me diz aí, na segunda-feira, que é o menor dia do Rio de Janeiro. 360 mil reais. Você está falando de 11 bilhões e 600 milhões de euros e vai se preocupar com 600 mil reais, 360 mil reais. Ganhamos muito nesse simulcast. Ganhou o quê, cara? 360, apostamos muito em São Paulo. 360 mil reais. A pequenez do nosso TUF é acachapante. Você sabe que no conjunto do mundo, quanto significa as apostas do TUF da América do Sul? 0,3%. E sobre um aspecto é vergonhoso. Sobre o outro é o viçareiro, porque temos campo para andar, cara. Se você melhorar 0,3, dá 100% de incremento. Talvez eles não tenham mais como andar. 0,3. Nós não apostamos nada em cavalo de corrida, diante do que a gente poderia apostar. Consertar isso. Eu não quero misturar a resposta para confundir você. Simulcast internacional, em 6 meses, depende de nós, não deles. Deles funciona 1000 por hora com a Tailândia, com o diabo que o carregue o ano inteiro. O Rio de Janeiro tem uma posição singular, São Paulo também. É ruim a nossa posição geográfica, ótima. Você está acordando depois dos Estados Unidos, Nova York, 2 horas antes, Chicago um pouquinho mais. Acabou a programação americana, pode começar a sua. E a França, a Europa está 5 horas na frente. O que isso significa? Acabou uma reunião do Arco do Triunfo no primeiro domingo de outubro. Que horas? 6h30. Lá discorrem 7, 8 pares. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não tem mais corrida na França. Está começando a nossa, 2 horas da tarde. Enfia dentro da tua programação.
Ou você acha que eles são bobinhos de estarem aqui nos paparicando? Por quê? Eles são muito amiguinhos do Brasil, tá certo. Porque o eixo onde o Rio de Janeiro e São Paulo estão é ótimo. Você vê isso, foi anos, vice-presidente Matreje. Você tinha que operar bolsa de soja em Chicago e açúcar em Londres. Moleza. Não se preocupa quando tiver que operar a soja em Chicago, porque nós estamos 2 horas na frente. Dá até para o operador chegar atrasado no escritório, porque eles não abriram. A Chicago Board of Trade não abriu. Agora, quando for operar açúcar, dorme aí, cara. Porque estão 5 na frente. Dá para manobrar a corrida de cavalo também. É muito melhor que o Chile, que está lá no diabo que eu carregue 12 horas quase antes, 7, 8. E manda. E manda correndo. Então, mandar não tem problema nenhum. Agora, eles vão apostar na nossa corrida toda, depende da gente, né? Você mandar com um gato passando na frente, um jockey matando o outro, eles vão olhar escandalizados, são vândalos, igual os caras que quebraram aí a alergia, não sei o que, isso não é corrida de cavalo. E o outro dando 46 chicotadas no cavalo. Você tem que padronizar a sua cultura. É difícil? Não é difícil, não. Não é difícil. Você tem, o que Simulcast Internacional tem de importante são 2 coisas. É exasperador você não tê-las. A vitrine para o criador brasileiro e o proprietário brasileiro, que era você corre São Paulo e Rio, Porto Alegre e Paraná, agora você vai correr tudo isso e mais, rapaz, e mais França, e mais Itália, e mais Suécia, apresentou o teu produto lá, e mais América. E se o PMU abrir o sinal, você está apresentando na Austrália, porque o sinal é dele. Tudo bem. Esse é o primeiro aspecto, a vitrine. Você vende o cavalo melhor, você cria o cavalo melhor, o mercado seu melhora muito. Pô, esse cavalo aí brasileiro, como você faz com deles, com os dele? Pô, esse potro aí, Roy Ascot, agora é bem o Kingston, veloz. Pega nenhuma, se pegar um cavalo desse lá de Royal Ascot, do Kingston, você tem que botar correndo aqui nessas pistas de buraco, parou ali nos 400, vai chegar último. E a segunda coisa, óbvia, aumentou a base dos apostadores locais. É exasperador você até hoje não ter isso. E ficou uma confusão, cada pergunta maluca. Não, cara, não é assim, não. Não, porque não pode. Claro que pode. É difícil, não é difícil. Custa caro, não custa caro. Dá para financiar, pô. No Rio de Janeiro, contrata com um cara que é terceirizado. Tu está cobrando muito. Ele já disse, eu boto o investimento. Quero prorrogação do contrato. Negocia, senta com o cara. Quantos anos mais você quer? E a tua imagem HD começou a jogar o jogo sério. Vou repetir, se não for HD, não passa para cá. Quanto que você paga aqui ao credenciado? A internet é sua. O site da internet do Jockey Clube Brasileiro tem 10 mil jogadores cadastrados. 9.800. E está aumentando. Mas ele é estacionário. O cara está em casa, em frente ao computador. E se eu passar para cá? Ele pode estar ali, vendo a Copa das Confederações, ele aposta aqui. Tem um código, transfere moeda aqui. Rapaz, isso daí é o futuro. Quanto que você paga o credenciado? Não tem credenciado. O site é seu. Você não paga 7% do teu credenciado. Nem ele te rouba. Nem ele te rouba. Porque o site é seu. É exasperador. Como é que tu não faz isso, rapaz? Investe aonde? Na internet, pô.
investe em marketing, publicidade, custa muito caro. Investe antes na internet. No banheiro, porra, para receber os caras. A juventude, depois você pensa em publicidade, que é caríssimo, embromativo para burro. Dá para ser bem surpreendente. O marketing. Você enterra, se quiser hoje, já que o brasileiro tem dinheiro, eu enterro hoje 3 milhões de reais numa publicidade tocando para o Brasil. Sabe qual vai ser o efeito da MGA? Zero. Você não tem internet, você não tem simulcast internacional, investe então em HD, sim, melhora os seus instrumentos, se aproxima do mundo civilizado. Aí sim, é complementar. Eu prefiro investir numa campanha para conseguir mais proprietário, mas tem que baixar o custo do trato. Lá no Rio de Janeiro a gente sabe como é que baixa. Não demora as vilas hípicas não, nem mexe não. Não tem cavalo. Sabe quantos cavalos tem lá agora? Tinha 900. Iam transformar tudo em escritório comercial. Que delícia. Ia acabar o tudo lá. Não transformaram. Aí tombaram. Maravilha, tomba esta droga toda. É a pior solução. Mas salvou. Tomba tudo. Agora, o doutor Palermo pinta tudo, reconstrói tudo. Sabe o que está acontecendo lá? Aí quando acabou, Teresópolis acabou, morreu cavalo, morreu gente, Friburgo, o diabo vai botar os cavalos aonde, hein? Se tivesse transformado em escritório. Na casa dos caras, na Vila Hípica. São patrimônios dos quais você não pode abrir mão. Rói beira de pinico, mas não vende. Isso é o que o Sérgio Barcelos acha, pode ser que tem gente aí que não acha. Rói beira de pinico, mas não vende. O Jockey Club brasileiro vendeu suas cocheiras no Itanhangá. Ninguém sabe disso. O Itanhangá, bairro que precede a Barra da Tijuca, metade era Jockey Club brasileiro. Eram cocheiras de repouso, para tirar os cavalos doentes e botarem lá. Venderam. Então, imagina quanto custa um metro quadrado hoje no Itanhangá das cocheiras que foram vendidas. Dá uns 3 Jockey Clubs. Então, as cocheiras voltaram, tem 1.400, 1.380. Já teve 2.000. Porque tem lugar, é ali que o trato tem que ser mais barato. Onde foi que o Lagardère fez? Chantier não dá pé. Chantier para Arcos, Manning, HK, Goulandré, Wertheimer, etc, etc, etc. Deauville é para proprietário médio. Pega um carro, 2 horas está lá, vê os seus cavalos estão lá. Maison Lafitte, etc, etc. Hoje tem milhões de centros de treinamento no interior. E milhões de hipódromos. Ele regionalizou tudo para baixar o custo da atividade, não é maluco. É dono de coisas importantes. As cocheiras do Jockey Club são o buffer para baixar o custo do trato. Aí fizeram, o anterior presidente transformou um armazém em estacionamento da TV Globo. Erro. Pegou os silos e destruiu os silos. Portanto, você não pode mais receber alfafa e aveia. Ah, mas os treinadores não pagam. Rapaz, gerencia. O treinador não paga, senta e negocia com o treinador. Divide. Porque o gol é baixar o preço do trato para atrair mais proprietário. O gol não é cobrar trato. E aumentar o número de cavalos, pô. Esta atividade vive do número de cavalos. Quanto mais cavalos, melhor. É o contrário, os conceitos estão tudo de cabeça para baixo. Eu acho
eu começo a ficar excitado. Rapaz, porque os conceitos estão virando. Não repõe os cílios. Pede licença TV Globo, mas ela paga, quanto que ela paga, cara? Ela paga lá um dinheiro, tá bom, pode ser grande, pede desculpa, repõe os cílios e gerencia. Os treinadores não vão pagar a comida. Vão sim, cara. Porque você tem milhões de instrumentos para impedir os caras. Ou até financia os caras. Qual é o problema de financiar os caras se eles têm 20 cavalos? Um trato de R$800 dentro da lagoa, ou 900. E com 10 pequenos proprietários. Como é que tu vai formar os teus programas sem proprietário? Começa a andar de trás para frente, só vê um rolo que tu vai se meter. Graças a Deus tem 1.400 cavalos, mas não sei como os centros. Os centros são uma alternativa às cocheiras da Gávea. Eu já tive um cavalo em centro, nada contra, espetacular. Larga de 1.600, 1.700. Mais veterinário, mais o diabo. Para trás, tudo pagava. Longe dos olhos, longe do coração. Eu vejo sábado e custa muito menos. É muito quente. Janeiro, fevereiro, março, até metade de abril. Depois empatamos esse jogo. O helicóptero passa em cima, o cavalo se adapta a tudo. Dá até adeus para o helicóptero. Agora, eu não posso pegar um pequeno proprietário e mandar ele pagar 2.000 ou o que for. Coisa chata, né? Longe, tu tem que viajar 70 quilômetros para ver o teu cavalo. Já virou bagunça a resposta que eu tinha que dar a você. São apenas expressões do que eu penso. Cavalo é fundamental, trato baixo é fundamental, proprietário é fundamental, turfo é fundamental. Não gosta de turfo, não se candidata. Ama turfo, tem paixão. Vamos nessa que tudo tem solução. Com paixão tem solução. Com distanciamento e outro tipo de atitude qualquer, não tem solução. E com paixão já é uma dificuldade danada, tu imagina sem paixão, né? A moçada lá no Jockey Clube Brasileiro, alguns têm enorme paixão, às vezes paixão demais. Sérgio, temos uma última pergunta aqui. Graças, pronto. Antes de entrar nessa última pergunta, para mim, como você fez menção à situação da PMU, acho que talvez fosse importante uma mensagem sobre aquela reunião que nós tivemos juntos lá de fevereiro, onde a PMU anunciou a intenção de parceria com o Jockey Clube Brasileiro. E eu queria só colocar a vocês que, nesse momento, nós perguntamos se essa eventual interesse poderia se estender a outros jockeys clubes aqui no Brasil. Né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Acho que era um pouco importante. Totalmente aberta. Ela e o Jockey Clube Brasileiro. O desejado seria que nós não estivéssemos sozinhos nisso. Nós, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pelotas, o Diaba 4, mandando corrida, se fosse possível, fazendo um acordo geral Brasil. Difícil sentar essas pessoas numa mesa, é meio complicado. Mas nenhuma dificuldade em fazer isso. Ou seja, se funcionar, eu espero que funcione. Aderir, não tem problema nenhum, estão aqui as regras, rapaz. Você sabe como é que essas coisas funcionam, eu vou terminar. Quando foi a primeira imagem lá para o exterior, aconteceu no Chile. Quando o Clube de Santiago mandou a primeira, o Clube de Santiago está mandando imagens para o exterior, e os caras apostam. Vai para o Sporting Clube, que é fantástico. Eu também quero, maravilha. Entra. E pode no Chile, eu também quero, pode entrar aí. O primeiro que manda, né? É o ovo, o maldito ovo. Bota esta porra em pé, assim. Dá uma porrada, ela fica, então o ovo fica em pé. Quando a primeira imagem for, nada impede que N imagens sigam atrás. Nós estamos tentando aí fazer com que a primeira vá, né? É isso aí. Última pergunta aqui, Sérgio, do Marcos Rizon de novo.
O contrato com a Codere sai até 2015. Como o João Júlio fará para assinar uma operação com a PMU? O contrato com a Codere vai até 2015. Como se faz para fazer a operação com a PMU? Não sabemos. Por isso é que tem um grupo de trabalho. Um cara jurídico nosso, um cara jurídico deles. Mas eles sabem. Esse jogo com o poder nacional francês não pode ser muito escondido. Nós temos um problema Codere aqui. Nós vamos tentar resolver e vocês estão sabendo. Está na carta de intenção. Com uma variante, só que é a Europa. A Codere normalmente é outro destino, é a América. Mas temos até 2015. Tem exclusividade, não tem? Não sei, os advogados vão examinar. Eu não acho que o PMU seja impedido, pelo fato de ser Europa, de receber uma imagem de uma corrida do Jockey brasileiro, porque nunca nenhuma imagem foi para nenhum lugar antes da Codere e depois da Codere, e com a Codere lá. Ainda não vi. O dia que eu vi, eu vou aplaudir. Nada contra, tem que ser recíproco esse troço. Só como comentário, Sérgio, essa talvez é uma das grandes preocupações que nós temos, porque nós vivemos isso de perto, quer dizer, um contrato desses sendo assinado traz compromissos futuros e pode, de uma certa maneira, ser positivo, como pode amarrar uma situação muito dificultosa para novos caminhos para a atividade. No Rio de Janeiro, nós fomos amarrados, 10 anos, de 2005 a 2015. Estamos amarrados. Aqui Ou seja, tem que conversar, porque troço chato, tem que conversar, mas tem. Aqui em São Paulo, a gente espera poder conhecer um pouco dos detalhes desse teórico contrato assinado. Nós estamos buscando caminhos para que a gente possa, pelo menos, ter ciência do que se trata. Até hoje não sabemos. Quais são os compromissos a que o clube local se submete. Né? Sérgio, quero te agradecer Muito muito. obrigado a todos. Para começar. Desculpe os arroubos.